Olá pessoal, vamos começar mais uma série de vídeos falando agora sobre ferramentas, insertos e fixação. Neste primeiro vídeo nós vamos falar sobre ferramentas, na segunda parte sobre fixação e depois sobre insertos. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vem comigo. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles também aprendam o que você vai aprender agora. Sem mais, vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e este é o canal O Mundo de Ferro. Bem-vindo ao canal O Mundo de Ferro. Como já mencionado no início do vídeo, vamos falar sobre ferramentas para o torneamento. As ferramentas para torneamento sofreram um processo evolutivo ao longo do tempo. A demanda da produção cada vez mais acelerada forçou a procura por ferramentas mais duráveis e também ferramentas mais eficientes. Dos cinzéis utilizados nas operações manuais, bem lá no passado, até as pastilhas cerâmicas de alta resistência, este processo continua em uma constante evolução. Os primeiros passos de pesquisa passaram pela procura das melhores geometrias para a operação de corte. A etapa seguinte na história dedicou-se à busca de materiais de melhores características de resistência e durabilidade. Finalmente, passou-se a combinar materiais em novos modelos construtivos, sincronizando as necessidades de desempenho, custos e redução dos tempos de parada no processo produtivo. Como resultado desta evolução, consagrou-se o uso de ferramentas compostas, onde o elemento de corte é uma pastilha montada sobre uma base ou um suporte. Cada fornecedor tem suas particularidades, mas no geral todos os componentes são parecidos e por conta da norma ISO, muitos são padrão. Existem diversos tipos de operações no processo de usinagem e aliada a essa versatilidade vem também uma ampla gama de tipos de ferramentas. Mesmo que o processo seja o mesmo, hoje em dia há diferentes opções e em muitos casos é vantajoso o uso de cada tipo em cada determinado tipo de operação. Nesta parte vamos então falar sobre as ferramentas. Primeiramente sobre o suporte para torneamento externo. Nesse suporte é fixada a pastilha que será utilizada no processo e para saber suas especificações é-se utilizado uma chave com letras e números, como você pode ver na imagem que está aparecendo agora no vídeo, uma sequência de letras e também números. Só de curiosidade, esses números que nós vemos ali são pares, por exemplo o que está na imagem 25, 25 e 12. Vamos falar então um pouquinho sobre cada letra. A primeira letra representa o tipo de fixação. Antigamente era comum a fixação apenas por parafuso. Já hoje em dia, a melhor fixação para esse tipo de suporte é cunha e grampo, que gera 2 pontos de fixação. No segundo vídeo desta série, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de fixação. Esse tipo de fixação elimina qualquer folga e melhora a rigidez. Mas, além desses dois tipos, temos a dupla fixação, a fixação por cunha e grampo, como mencionamos, a fixação por alavanca, que é muito raro de se utilizar, e a fixação por parafuso, que representa a letra S, como você vê na imagem. A segunda letra representa o formato da pastilha. No terceiro vídeo desta série nós vamos falar um pouquinho mais sobre a pastilha, mas o que podemos adiantar agora são que existem alguns formatos padrões, e como você vê na imagem, temos que esses formatos são indicados por letras C, romboidal ou um losango de 80 graus, D, um romboidal de 55 graus ou um losango de 55 graus, R, redondo, S, quadrado, T, triângulo, V, um romboidal de 35 graus, W, trígono e X é um desenho especial, geralmente quando é solicitado para um tipo de aplicação específico. Essas letras, algumas delas vêm do inglês, por exemplo, S vem do inglês square, que significa quadrado, por isso que algumas letras não batem com o formato. A terceira letra representa o ângulo de posição, ou seja, o ângulo de ataque que a pastilha vai ficar. Esse ângulo é o quanto a pastilha vai ficar inclinada em relação ao eixo horizontal da peça. Como você pode ver, existem vários ângulos que podem ser utilizados. Depois, a quarta letra representa o ângulo de folga do inserto, se é positivo ou negativo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. Já a quinta letra representa o sentido de corte e vem do inglês left e right, que significa esquerdo ou direito, e pode ser neutro também, ou seja, cortar para os dois lados. Nesse caso, a letra seria a N. Vai depender muito da aplicação que você vai estar utilizando, porque nem sempre a posição permite você utilizar direito, esquerdo ou neutro. Vai ser obrigado a usar uma das opções. Depois, os dois próximos pares de números
é a largura da haste que será utilizada para a fixação do suporte. É o quadrado da haste, muito conhecido no mercado como o quadrado do suporte. Neste caso, na imagem que você está vendo, está escrito 25-25. Isso quer dizer que é 25 mm por 25 mm, mas pode ser outros tamanhos também, dependendo do tamanho da usinagem que você vai fazer. Depois, a próxima letra significa o comprimento total da ferramenta, que também depende do tamanho da ferramenta que você vai estar utilizando. Dificilmente você vai ver um suporte com um quadrado 0808, por exemplo, com um comprimento R. É raro, ele sempre acompanha o tamanho do suporte. Por exemplo, um 25-25 com o comprimento M, que neste caso é 150 mm de comprimento total. E o último par de números representa o comprimento da aresta de corte do inserto utilizado nesta ferramenta. Então, esta é a chave que nos explica uma ferramenta para torneamento externo. No mercado, essa ferramenta se chama suporte para torneamento. E na próxima imagem você vai ver um exemplo de suporte de torneamento externo com os códigos ISO. Agora vamos falar sobre as barras para mandrilhamento. Popularmente é chamada suporte para torneamento interno, mas o correto são barras para mandrilhamento. Por quê? Porque as ferramentas para torneamento interno têm a haste redonda, então são barras. Já as ferramentas para torneamento externo geralmente são quadradas, então chamamos de suporte. Ela segue o mesmo padrão das ferramentas de torneamento externo, com uma pequena diferença, como já mencionado, né? As hastes das barras são redondas, por isso o nome, barra para torneamento interno. Agora analise a seguir a chave ISO para barras de torneamento interno. A primeira letra representa o material da haste e se há refrigeração interna ou não. Por exemplo, a letra A representa uma haste de aço com furo de refrigeração. A letra C, uma haste de metal duro. A letra E, uma haste de metal duro com furo de refrigeração. E já a letra S, apenas uma haste de aço. O primeiro par de números, logo em seguida dessa letra, representa o diâmetro da haste. Agora, a segunda letra, logo após este primeiro número, representa o comprimento total da ferramenta. E também segue o mesmo princípio do suporte de torneamento externo. A terceira letra representa o tipo de fixação da pastilha, que pode ser a letra P ou S, alavanca ou parafuso. Hoje em dia é muito mais comum o uso de parafuso para o torneamento interno, por conta do espaço dentro dos furos que existem, geralmente. A quarta letra representa o formato do inserto. Como a gente já mencionou, pode ser de vários formatos: T, S, D, C, W, triângulo, quadrado, redondo, romboidal, ou seja, um losango, até a W, né, que nós conhecemos, que é uma trigon. A quinta letra representa o ângulo de posição da ferramenta, e aqui é importante escolher o correto, visto que a usinagem é feita internamente e corre o risco de pegar nas costas do inserto ou da ferramenta. Por isso é importante você escolher bem, porque o raio no torneamento interno é para cima e para baixo da ferramenta e não para fora. A sexta letra representa a inclinação do inserto em relação ao eixo horizontal da peça e está intimamente ligada ao ângulo de ataque. Também é muito importante você ter nota sobre este detalhe. E a última letra representa o sentido de corte. E diferente do suporte, não há barra com sentido de corte neutro, porque imagine, a barra vai entrar dentro do furo, então não tem como ela ser posicionada na lateral da peça, ela tem que ser posicionada na frente da peça, e aí o ângulo define se você vai cortar de trás para frente ou de frente para trás, sendo esquerdo ou direito, mas nunca neutro. E o último par de números representa o comprimento da aresta de corte, ou seja, o tamanho do inserto. Na próxima imagem você vai conseguir perceber como é uma barra de torneamento interno e junto dela temos os códigos ISO. Alguns fornecedores desenvolvem suportes e barras patenteadas com tecnologias exclusivas, porém elas seguem um padrão parecido. Para se aprofundar mais, é interessante conversar com o seu fornecedor, pois sairia do tema abordado aqui neste vídeo e deixaria este vídeo muito longo, além de ser uma propaganda gratuita, não é mesmo? Sobre os suportes para a pastilha de canal, cada fornecedor tem seu tipo de fixação e tipo de pastilha exclusiva. Não há uma direção obrigatória da ISO. Por isso, para mais informações sobre o suporte que você utiliza ou você precisa, consulte o seu fornecedor. Porém, no geral, um suporte para canal obedece à seguinte estrutura: um suporte de torneamento, ou seja, a haste é um quadrado, cuja a entrada é adaptada para alojar uma pastilha de canal, e a fixação, em geral, é feita por um
parafuso, como mostra a imagem que está aparecendo na sua tela agora. Eu não comentei no início o que significa ISO, certo? ISO é uma sigla em inglês para International Organization for Standardization. Me perdoe o meu inglês. Mas traduzindo para o português seria Organização Internacional de Normatização ou Normalização. É uma instituição que busca criar normas para os componentes, itens e ferramentas e peças que existem no mercado, pois se cada um fizesse do seu tipo não haveria concorrência e assim todos os produtos seriam muito caros, certo? Nesse primeiro vídeo a gente falou então sobre as principais ferramentas usadas no torneamento. É claro que existem outros e ainda podemos entrar no campo das especiais, mas no geral é essa que você vai encontrar. Na segunda parte e terceira vamos falar sobre o tipo de fixação que temos nessas ferramentas e também os tipos de insertos e algumas particularidades neles. Se você gostou, não esqueça de deixar um like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E se você quiser uma sugestão de assunto, também deixe nos comentários aí o que você quer saber e ver aqui no canal. Não se esqueça também de compartilhar com seus amigos para que eles também possam saber e que o canal também possa crescer. Este é o canal O Mundo de Ferro, eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.